Quando se fala de diretores renomados do cinema, com certeza um nome que passa na sua cabeça é Quentin Tarantino. Pô, me diz aí se você nunca ouviu falar do nome Tarantino pelo menos alguma vez. Os filmes dele são praticamente uma marca registrada, e o seu estilo único, com a violência estilizada, diálogos marcantes e várias menções à cultura pop, se tornaram referência no cinema moderno. Mas ao mesmo tempo você deve estar se perguntando do porquê dos filmes dele serem tão bons assim. O que tem de especial nos filmes do Tarantino para que tantas pessoas colocarem ele como o melhor diretor nos dias de hoje? Por que as pessoas gostam tanto assim dos filmes do Tarantino? Bom, eu sou o Davi. Eu sou o Ricardo, seja bem-vindo ao Cê Tá Ligado e bora pro vídeo. Bora lá! Lançado em 1994, Pulp Fiction parecia à primeira vista um filme pesado, sério, violento, como se fosse um retrato cru e direto daquela época. Mas bastam alguns minutos para perceber que Tarantino está fazendo algo diferente. Ele usa violência, sim, mas de um jeito tão estilizado e carregado de humor que redefine totalmente como o público enxerga esse tipo de conteúdo. É como se ele pegasse o brutal e o transformasse numa comédia, numa piada inteligente e absurdamente estilosa. E não, isso não enfraquece o impacto, pelo contrário, torna tudo mais envolvente, porque o filme não se limita a contar uma boa história, ele oferece uma experiência, e nesse processo acaba criando seu próprio gênero, em que o exagero visual, o grotesco e o cômico coexistem de forma tão orgânica que parece impossível imaginar esse filme feito de outro jeito. Esse tom violento, exagerado e com humor que beira o absurdo já é antecipado logo no começo do filme, com aquela definição da palavra pulp que aparece na tela, basicamente dizendo que são revistas baratas, cheias de histórias sensacionalistas e violência exagerada. Isso já dá uma base de como vai ser o filme. O Tarantino não só entende esse universo, como ele mergulha de cabeça nele, transforma essas influências em linguagem própria. E o mais curioso é que apesar de toda essa base meio trash, o filme acabou revolucionando o cinema dos anos 90. Ele mudou completamente como a violência gráfica passou a ser retratada, deixou de ser algo puramente sombrio para virar parte de uma linguagem mais pop, mais irônica. E talvez por isso o filme seja tão lembrado. Ele é estiloso, divertido, intenso, quase virou um símbolo do que é ser cool no cinema. E quando falamos desse filme, é impossível não falar sobre a forma como ele é organizado. A estrutura de Pulp Fiction é uma das partes mais ousadas e inovadoras de Tarantino. Quando o assistimos pela primeira vez, é impossível não perceber que ele não segue o formato tradicional de uma narrativa linear. Em vez disso, Tarantino nos apresenta 4 histórias diferentes que se entrelaçam ao longo do filme de uma forma que na época, e até hoje, para quem é acostumado com a narrativa tradicional, é completamente inesperada. Esse formato não só subverte as expectativas do público, mas também desafia a própria maneira como se conta uma história no cinema. A trama de Pulp Fiction não se desenrola de forma linear. Em vez disso, ela se organiza em 4 arcos distintos, nos quais os caminhos dos personagens se cruzam ao longo do filme, criando uma teia de eventos que faz com que cada uma dessas narrativas se enriqueça com a outra, estabelecendo uma linguagem narrativa própria que só Tarantino poderia criar. Cada uma dessas histórias traz uma dinâmica única. Começando com Vincent e Jules, eles são 2 assassinos contratados por Marcellus Wallace para recuperar uma maleta e limpar um carro cheio de sangue, uma missão que parece simples à primeira vista, mas que vai se complicando à medida que as situações se desenrolam. O carisma dos 2 personagens é inegável, e a forma como eles se interagem durante todo o filme transforma o que poderia ser uma trama simples em algo muito mais envolvente. A conexão entre eles demonstra um equilíbrio perfeito que torna cada cena mais intensa ainda. E ainda temos o arco do Butch, o personagem de Bruce Willis, um boxeador que recebe uma quantia para perder uma luta, mas as coisas saem do controle quando ele mata acidentalmente seu oponente e se vê fugindo da máfia. Esse conflito entre ele e Marcellus Wallace é muito bem trabalhado, e um detalhe que marca sua história é a cena do relógio, algo aparentemente sem importância no início, mas que no final conecta toda a narrativa e faz o arco do Butch ser ainda mais impactante. A relação entre Vincent e Mia é outra peça-chave dentro dessa estrutura fragmentada, mas que se encaixa perfeitamente no contexto geral do filme. Vincent tem a missão de entreter Mia, esposa de Marcellus, enquanto seu chefe está fora.
A química entre os dois é palpável desde o primeiro momento em que se encontram, mas o que começa com uma dinâmica aparentemente leve e descontraída, logo se transforma em algo muito mais intenso. À medida que o filme avança, a relação entre eles se carrega de um perigo crescente, e é aí que o talento de Tarantino se revela. A tensão que vai se construindo entre os dois não é apenas uma questão de convívio amorosa, mas também de uma sensação de que algo pode dar errado a qualquer momento. E quando a situação culmina na overdose de Mia, o tom do filme muda abruptamente, mostrando como Tarantino consegue manipular o ritmo da narrativa de maneira magistral, fazendo um contraste entre o normal e o inesperado de forma extremamente eficaz. E por fim, temos o casal do início de Pulp Fiction. Mesmo sem grande destaque, tem um papel muito importante para finalizar o arco dos outros personagens, principalmente ao construir a redenção de Jules também. A cena do assalto é repetida no final, são as mesmas, mas com um novo olhar, refletindo a transformação vivida pelo personagem de Samuel Jackson, de um homem impiedoso a alguém que escolhe a redenção, mudando totalmente o rumo de sua vida. O casal, sendo o centro da cena, acaba funcionando como um reflexo da mudança que Jules experimenta ao longo do filme, de um ser imerso no caos e na brutalidade para alguém que ao final começa a questionar seu próprio papel no mundo. Isso não só finaliza seu arco, mas também liga o começo e o fim do filme de maneira inteligente e natural, mostrando que até mesmo os menores detalhes podem estar carregados de significado. Tarantino tem uma habilidade única de transformar conversas cotidianas em momentos intensos e reveladores. Em Pulp Fiction, ele usa diálogos não apenas como ferramentas de narrativa, mas como um elemento que define seus personagens e o próprio tom do filme. Por exemplo, quando Vincent e Jules discutem o significado de uma massagem de pé ou comparam a diferença entre um hambúrguer americano e um francês, essas falas, à primeira vista muito aleatórias, carregam um peso sutil, revelando mais sobre suas personalidades e também sendo importantes para eventos que vão acontecer ainda no filme. Esse jogo de palavras simples e complexas ao mesmo tempo é uma marca registrada de Tarantino. As conversas não têm pressa, e é nesse espaço que o filme ganha profundidade, mostrando que até os momentos mais banais podem carregar significados inesperados, ampliando a complexidade de cada personagem e enriquecendo a narrativa. E o que realmente torna esses diálogos inesquecíveis é a maneira como Tarantino os estrutura. Ao contrário de muitos roteiros que buscam objetividade ou clareza, ele opta por uma abordagem mais fluida, mais espontânea. Não estamos falando de perguntas e respostas formais, mas de um fluxo natural de troca de ideias, com interrupções, desvios e até discussões sem conclusão. É como se os personagens estivessem no meio de uma conversa qualquer, da vida real, sem pressa de chegar ao ponto, mas sim aproveitando o processo de se comunicar. E os elementos que o Tarantino coloca nisso também são muito geniais. Essa aleatoriedade, sabe? Como, por exemplo, falando de como é um piloto de um filme, do quarteirão com queijo na França, a cena do Jack Rabbit, e isso faz com que os diálogos pareçam extremamente realistas, e ao mesmo tempo tão ricos e densos que não apenas nos dão pistas sobre quem são os personagens, mas também criam um vínculo com o público. Nas primeiras falas entre Vincent e Jules, por exemplo, ao invés de estarmos presos à ação, somos convidados a nos perder nas palavras deles, rir e refletir sobre cada frase enquanto a tensão se constrói com um plano de fundo. Além disso, o contraste é um dos pilares essenciais de Pulp Fiction, e é através dele que o filme se torna tão imprevisível. Tarantino joga com as expectativas do público, alternando entre cenas intensas de violência e momentos de humor mais leve. Por exemplo, a cena da overdose da Mia, que começa com uma atmosfera descontraída e até romântica, de repente se transforma em uma situação de vida ou morte, algo que desafia qualquer expectativa. Ainda dá pra citar também a cena do carro, em que tá tudo tranquilo e de repente eles se veem num dilema de limpar o carro cheio de sangue. A cena do Marcellus também, um cara durão, vilão, chefe do tráfico, sendo abusado. E daria também pra falar de muitas outras cenas. Mas o ponto central é que a violência, que em outros filmes seria um ponto de tensão constante, aqui se torna parte de uma linguagem visual mais irônica, suavizada pelo humor diferente que está presente em praticamente todo o filme. Esse jogo entre o grave e o leve, entre o sombrio e o engraçado, é o que confere a Pulp Fiction sua originalidade e o que torna esse filme tão único no universo cinematográfico.
E o mais curioso é que o humor em Pulp Fiction não aparece só para aliviar a tensão ou fazer o público rir à toa. Ele surge de uma forma muito natural, como parte da personalidade dos personagens e das situações absurdas em que eles se envolvem. Um exemplo claro disso é a famosa cena de Vincent e Jules discutindo sobre um Big Mac. Uma conversa banal sobre fast food se transforma em um debate que reflete as diferenças de perspectiva entre os personagens. É o que dá à obra de Tarantino sua complexidade. O filme nunca nos permite ficar completamente confortáveis com o que está acontecendo na tela, e é exatamente isso que faz com que a experiência de assistir Pulp Fiction seja tão envolvente e imprevisível. E se estamos falando de Pulp Fiction, um dos elementos que potencializa esse filme com certeza é a montagem. A montagem de Pulp Fiction pode até parecer um simples truque do diretor, com as cenas embaralhadas e os acontecimentos fora de ordem, mas é justamente essa escolha que faz o filme funcionar de maneira tão única. A narrativa não linear permite que a história seja contada a partir de um ponto de vista psicológico, emocional e não cronológico. É isso que permite que certos arcos, como o de Jules, por exemplo, se fechem com muito mais impacto no final, mesmo que tecnicamente eles aconteçam no meio da linha do tempo. Existem versões reorganizadas do filme em ordem cronológica, mas ao assistir algo se perde, o ritmo, o mistério e principalmente o sentido emocional. Tarantino constrói uma narrativa circular, em que o filme volta ao início e cada cena tem mais força por estar fora do lugar. Isso mantém tudo mais imprevisível, mais vivo, mais envolvente, como se a ordem natural das coisas simplesmente não fosse capaz de contar essa história do jeito que ela merece. Pulp Fiction não é só um filme com boas falas, cenas marcantes e personagens carismáticos. Ele é uma experiência completa, construída com precisão em cada detalhe. Da estrutura quebrada à trilha icônica, do humor ácido à violência estilizada. É um filme que desafia o espectador a todo tempo, mas sem perder o encanto ou a identidade. E talvez por isso ele ainda seja tão influente, tão discutido e tão lembrado, porque mais do que contar uma boa história, Tarantino reinventou o jeito de contar histórias no cinema. Então galera, esse foi o vídeo de hoje, a gente espera que vocês tenham gostado, deixem um like, se inscrevam se não forem inscritos, compartilhem e também hypem o vídeo. Isso mesmo, Ricardo, porque a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado você que assistiu até agora e falou! Falou galera!